Salve, salve moçada! Estamos de volta nas frequências internauticas aqui da Torre para mais uma videoaula de física sobre ondas. Eu sou o professor Rafael Irigoyen e eu vou ser o teu guia nessa aula para a gente entender tudo sobre o fenômeno ondulatório conhecido como reflexão. Antes de a gente iniciar a aula, eu queria pedir a tua inscrição no nosso canal. É só um cliquezinho e tu vai estar dando uma baita força para esse projeto, além de receber todas as nossas atualizações, não vai perder nenhum vídeo. Lembrando que essa aqui é uma playlist que está em construção e vai cobrir todo o conteúdo de ondas. Tu pode assistir a playlist desde o início, na ordem dos vídeos que a gente te sugere, ou tu pode assistir a partir do vídeo que te interessar. O link para a playlist está na descrição do vídeo aí embaixo. E chega de enrolação, vamos começar reflexão das ondas. E a gente começa entendendo e definindo o que é reflexão de uma onda. Imagina que eu tenho uma onda que se propaga em um determinado meio, pode ser, por exemplo, a onda que se propaga em uma corda. Esse meio eu vou chamar de meio inicial ou meio de origem. Então a onda está lá se propagando pelo meio e em algum momento ela pode encontrar um obstáculo, ela pode encontrar uma mudança nas características desse meio ou pode encontrar o final do meio, por exemplo, encontraria o final da corda. Quando a onda interage com esse obstáculo, ela sofre reflexão. Reflexão é um fenômeno ondulatório no qual a onda retorna ao meio inicial após atingir um obstáculo. Então, eu tenho um exemplo aí no quadro, tá a animaçãozinha aí para vocês. Eu tenho a onda, um pulso de onda, na verdade, se propagando por uma corda que está presa com uma das extremidades a uma parede. Quando esse pulso de onda atinge a extremidade, ou seja, atinge o obstáculo, ele retorna pela corda, ele retorna ao meio de origem depois de interagir com o obstáculo. E o que acontece com as características da onda quando ela sofre reflexão? Bom, primeiro, sobre a velocidade. Como a onda continua se propagando no meio onde ela estava, porque a reflexão jogou ela de volta para o meio de origem, a onda não modifica a sua velocidade. A reflexão não consegue mudar a velocidade da onda porque quem determina a velocidade é o meio de propagação e a reflexão joga a onda de volta para o meio onde ela estava. Como não mudou o meio de propagação, não muda a velocidade. Também não muda a frequência da onda porque quem determina a frequência de uma onda é a fonte. E a reflexão não consegue mudar a frequência da fonte. Não muda, portanto, a frequência da onda. Se a frequência e a velocidade permaneceram constantes, também permanece o comprimento de onda. Portanto, a reflexão não consegue mudar nem a velocidade, nem a frequência, nem o comprimento de onda. Ela só consegue modificar a direção e o sentido de propagação da onda. No exemplo que estava aí no quadro, a onda se propagava para a direita e depois de sofrer reflexão, ela passou a se propagar para a esquerda. Portanto, modificou-se, nesse caso, o sentido de propagação da onda. E já que eu estou trazendo para vocês o exemplo de um pulso que se propaga em uma corda, vamos aprofundar um pouco mais essa situação. Vocês têm aí no quadro uma animação que mostra uma corda que está com a sua extremidade presa fixamente a uma parede. E nessa corda eu tenho um pulso que se propaga. Esse pulso que se propaga, ele é chamado de pulso incidente, ou seja, o pulso antes da reflexão. E vocês podem observar pela animação que o pulso incidente é uma crista. Logo após a reflexão, esse pulso refletido, ou seja, o pulso após a reflexão, ele é um vale. Então, nos casos em que a extremidade da corda está presa fixamente à parede, se diz que a reflexão acontece com inversão de fase. O que é a inversão de fase? O pulso incidente, que é crista, volta vale, ou seja, inverter a fase significa que crista vira vale ou vice-versa. Se o pulso incidente fosse um vale, o refletido seria uma crista. Então, nesse caso da extremidade fixa à parede, a reflexão acontece com inversão de fase. A próxima animação está mostrando uma corda que tem a sua extremidade livre. E vocês estão vendo que, nesse caso, a reflexão acontece sem inversão de fase. Quando a extremidade da corda está livre para oscilar, a reflexão acontece mantendo a fase original. Ou seja, se o pulso incidente é uma crista,
ele retorna, o pulso refletido também será uma crista, ou seja, ele mantém a fase, ele reflete com a mesma fase. Se o pulso incidente for um vale, o pulso refletido também vai ser um vale. Então, quando a extremidade da corda está livre, a reflexão acontece sem inversão de fase. Moçada, esse foi um vídeo introdutório sobre reflexão de uma onda. A gente vai aprofundar ainda mais a reflexão quando falar de reflexão da luz e de ondas bidimensionais. Se tu ficou com alguma dúvida, posta aí nos comentários que eu te respondo. Não esquece de curtir se tu gostou da nossa aula, de compartilhar e de te inscrever no nosso canal. Eu fico por aqui, aquele abraço, falou!